Ei pessoal, tudo bem com vocês? Mariano Vitória aqui novamente e como eu tinha falado para vocês, eu queria começar a trazer aqui no canal, é, falar um pouquinho mais sobre finanças pessoais, né? E não falar somente sobre cartões de crédito, variar um pouquinho o assunto. E finanças pessoais é uma coisa que eu gosto bastante, eu gostaria de repente conseguir dividir com vocês algumas opiniões, alguns pensamentos e de repente de alguma forma poder ajudar alguém que esteja assistindo meu vídeo e possa melhorar alguma coisa na sua vida, já me deixaria feliz. E aí eu perguntaria para vocês, vocês estão vivendo somente o momento ou vocês já estão pensando na aposentadoria de vocês? Tá aí a pergunta. Embora eu acho que essa seria uma pergunta para as pessoas assim, 40 a mais, né? 35, 40 a mais, a começar a pensar sobre esse assunto. Mas assim, eu tenho uma observação que eu queria dizer para vocês. Só para deixar bem claro, eu não sou rico, eu não sou classe média, eu não tenho dinheiro, minha vida não está toda resolvida. Eu tenho problemas, como todo mundo, tenho boletos para poder pagar, tenho as minhas dificuldades, tenho os meus medos, os meus problemas, como todos vocês, pelo menos a grande maioria de vocês, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente falar sobre dinheiro no Brasil é um tabu na realidade, né? Então você falar sobre finanças, você falar sobre dinheiro, finanças pessoais, de certo modo, às vezes pode parecer que, poxa, mas fulano não está falando sobre isso, ele deve estar com a vida resolvida, ele deve estar com muito dinheiro, ele deve estar muito feliz, ele deve estar muito completo e bam, bam, bam. E não é bem por aí. Eu não vejo dessa forma, né? Se fosse assim, imagine o seguinte cenário. Uma pessoa, ela vai ao médico, ela tem uma consulta marcada e ela chega no consultório e ela vê o médico no corredor fumando cigarro. E aí logo depois esse mesmo médico entra no consultório para atender essa pessoa e ela fala, não vou aceitar ser atendido por você porque eu te vi no corredor fumando cigarro. Então imaginem, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Não quer dizer que você tenha problemas como todo mundo tem, você não possa dar conselhos e falar e tratar sobre o assunto. Concordam comigo? Da mesma forma, de repente, um professor, né? Que tem uma letra feia ou que de repente possa escrever ou falar uma palavra de maneira errada, isso não o condena como um professor em sua capacidade, né, de entrar numa sala de aula e dar uma aula e dividir o conhecimento dele, né? Então eu vejo dessa forma. Então, assim, só para deixar bem claro para vocês, embora eu estou tratando do assunto, falando sobre, não quer dizer que eu não tenho as minhas dificuldades e problemas como vocês. E aí, voltando sobre o tema do vídeo, se vocês vivem somente o momento e pagam boletos sem pensar no dia de amanhã, ou se vocês já pararam para pensar na aposentadoria. E eu digo isso sobre a forma como vocês gostariam de estar, de repente daqui 5, 10, 20 anos, né, no médio e longo prazo, principalmente no longo prazo. O que vocês estão fazendo hoje, se dá uma segurança, né, para que você se veja daqui a 5, 10 anos, como vocês estariam daqui a 5, 10 anos, né? De uma maneira geral, a gente pode ver que o mundo hoje ele tá uma bagunça, briga na política por essa questão de escala 6 por 1, tarifaço, uma coisa que já passou, mas impactou muito o mercado financeiro, o valor das coisas, o valor do combustível, o valor dos alimentos, tudo muito alto, né, na realidade, né? E a cada dia ficando mais alto. E eu ainda vejo que a maior preocupação das pessoas, pelo menos ao que me parece, é em relação à casa própria, né? E eu observo também
que em alguns casos existem pessoas que comprometem até 70% da sua renda familiar com moradia. Especificamente estou falando de aluguel, né? Porque quando você compra um imóvel, ainda que você faça o financiamento, um dia ele termina, um dia ele acaba, né? E o aluguel, ele é uma coisa para toda a vida, né? Se você não fizer nada para que você saia dele, ele é uma coisa assim, como eu posso dizer, quase que eterna. Então, assim, o que você está fazendo hoje para poder mudar essa realidade? Ao meu ponto de vista, aluguel não é vida. Não é vida porque você paga uma coisa que nunca vai ser seu. Pensa, em alguns casos, algumas famílias, você ter 70% da sua renda comprometida com moradia, com aluguel, com condomínio. E, obviamente, nós somos adultos, né? E nós somos, como eu posso dizer, nós somos refém das nossas escolhas, né? Então, às vezes, muitas das vezes, para que a gente esteja num lugar diferente, que a gente almeja, que a gente sonhe, a gente precisa se mover, fazer alguma coisa, mudar alguns hábitos, né? É o que dizem, né? Você não vai conseguir ter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas de hoje. Então, no futuro você vai ter, né, o mesmo resultado das mesmas coisas que você fez. Então, assim, por que não fazer um planejamento? Um planejamento financeiro familiar para que a pessoa possa sair do aluguel. E aí vocês podem se perguntar, Mariano, mas assim, tem tantas coisas para poder falar, por que você está focando tanto no aluguel? Porque eu vejo que dentro de uma família, né, um planejamento financeiro de uma família, o que mais consome a renda de um pai de família é moradia, o aluguel e o tal do carro. O brasileiro gosta de um carro zero, né? Gosta do tal do SUV. Eu também gosto, não vou mentir. Óbvio, né? É bonitão. Mas eu pergunto para vocês, você tem uma renda para manter um carro de 130, 150 mil? Não mudando de assunto, porque eu estava falando do aluguel, né? Mas assim, pare para pensar se faz sentido, né? O que de repente, o que eu poderia dizer para vocês, o que de repente um carro de 20, 25 mil, ele te serviria para o mesmo propósito, porque há casos e casos, né? Eu não tenho filhos, mas eu entendo que existem casais, existem famílias que têm criança pequena, dependendo de onde você mora, na condição que você mora, você precise muito de um carro e de repente faça sentido, né, para que a pessoa tenha um carro, para que as coisas fiquem mais fáceis. Se a pessoa mora em morro ou em alguma situação que precisa do carro, mas precisa ser um carro de 130, 100 mil reais, que seja um carro popular. Um carro popular hoje é 100 mil, né? Às vezes pode até passar de 100 mil reais. Aí eu pergunto, faz sentido investir 100 mil ou até mais de 100 mil num carro zero ou num SUV se a pessoa paga um aluguel? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que essa pessoa ela vai ter condição de sair do aluguel e morar dentro do que é dela, mesmo que financiado? Mais uma vez eu digo para vocês, financiado um dia vai ser seu, o aluguel não. Então assim, a gasolina aqui onde eu moro, ela está perto dos R$ 7. E aí você para analisar que com um carro zero você tem um seguro, você tem a gasolina, você tem IPVA, você tem licenciamento, você tem estacionamento, você tem mais outras coisas, né, para poder pagar que de repente não esteja lembrando agora. É um custo muito alto. E na minha humilde opinião, eu acho que não combina. Há casos e casos, obviamente, né? Eu não acho que combina para o perfil de uma família que está no aluguel, de repente ela esteja infeliz com essa realidade de estar no aluguel e estar pagando muito e não está sobrando para nada. Não faz sentido essa família estar no aluguel e ter um carro, de repente um carro de 100, 150 mil. É como se
fosse uma situação como se fosse um balde furado, né? Dependendo da renda desse casal, entra por aqui e sai por aqui e você não consegue ver. Então, assim, é necessário um planejamento financeiro. É necessário um planejamento financeiro, independente do quanto você ganha. Pessoal, eu estou assim, expondo essas minhas ideias e eu gostaria muito, como eu estou entrando num assunto um pouco mais delicado, né, falando sobre finanças pessoais, sobre a minha opinião, obviamente, e sobre algumas experiências de vida, e não quer dizer que eu esteja, né, certo, que seja, né, absoluta verdade tudo que eu estou trazendo aqui. Eu até gostaria que vocês dessem like no vídeo, que vocês comentassem aqui embaixo do que vocês concordam, do que vocês discordam também, que é até mais importante, né, que a gente abra esse debate. Estou totalmente aberto a, de repente, uma pessoa aqui nos comentários dizer para mim: Mariana, eu não concordo com você nesse aspecto quando você diz que isso, e eu acho que seria legal, né, essa troca. E assim, voltando ao que eu estava falando, é necessário um planejamento financeiro. Se, eu disse se, a pessoa estiver insatisfeita. Porque se a pessoa está pagando aluguel, está com um carrão de 150 mil, 200 mil, ela está pagando, sei lá, muita coisa por mês, não está sobrando nada, ela não investe, e mesmo assim ela não está incomodada com isso, pula o vídeo. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para a pessoa que ela está infeliz, que ela está incomodada com o estilo de vida que ela tem, certo? Que de repente, muitas das vezes, né, esse grupo de pessoas, eles estão no aluguel, estão com um carro, muitas das vezes um carro mais caro do que eles poderiam pagar. Em alguns casos não deveria nem ter o carro, mas cada caso é um caso. Então, assim, é preciso um planejamento para esse grupo de pessoas que estão infelizes, nesse sentido, que querem mudar. É preciso um planejamento. Sem planejamento, vocês não vão conseguir sair dessa, como eu posso dizer, desse círculo vicioso. Recebe o dinheiro, entra aqui, paga o custo mensal do carro, paga o aluguel, paga o condomínio, se tiver criança, hoje a maioria das pessoas, dos casais tem filhos, paga a escola das crianças, faz supermercado, paga isso, paga aquilo, não sobrou nada. Vocês não vão conseguir sair desse círculo vicioso se não houver um planejamento. E até é interessante, né, como eu falei, esse debate aqui, esse vídeo, para que vocês, assim, comentem aqui embaixo, né, o que vocês estão achando, o que vocês acham que eu deveria falar mais. Mas assim, a gente focando mais nesse grupo específico de pessoas, desses brasileiros que estão pagando aluguel, tem uma família, tem uma esposa, tem filho e recebe o salário e de alguma forma dá ao final do mês não sobra nada e aí fica aquele círculo, né, que a pessoa ela não consegue sair daquilo. Primeiramente, é preciso um planejamento. De hoje, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, o que eu quero? Eu quero, vamos exemplificar a situação, eu quero fazer uma entrada para comprar um imóvel, fazer um financiamento. Porque hoje os imóveis, a gente sabe que a gente está vivendo uma alta de valores de imóveis aqui no Brasil. Hoje a gente não acha nada, vamos colocar, não tem nada menos que 350, 400 mil. É desse valor aí para cima. E a gente sabe também, ou pelo menos quem não sabe deveria saber, o imóvel hoje de uns 350, 400 mil não vai ter uma entrada de menos de 100 mil reais. Né? Eu não tenho valores atualizados, mas eu creio que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ou Santander, Bradesco, né? Esses bancões que fazem financiamento imobiliário, eu não acredito que um imóvel de 400 mil, o banco vai pedir menos de 100 mil reais de entrada. Pelo menos assim a Caixa, né, que tem normalmente o pessoal faz com a Caixa, que tem a taxa de juros menores. E daí eu pergunto para vocês, imagine juntar, eu nem vou colocar 100 mil, tá? Eu vou baixar essa régua, para que a gente consiga entender um pouco melhor. Pensem em juntar 50 mil reais. Gente, é muito difícil. É muito difícil.
Eu não vou dizer que é impossível, claro, impossível, nada é impossível, né? Vai depender muito do seu planejamento, da sua determinação. É muito difícil, quase, eu diria, impossível, mas não é impossível. É possível. Foi engraçado, mas é exatamente isso. É quase impossível, mas é possível juntar 50 mil reais. E 50 mil, só 50 mil você não consegue dar entrada num apartamento mais, vamos colocar, né, que casa mais caro, 50 mil reais você não consegue dar de entrada num imóvel, num apartamento. Porque tem um valor de entrada, comprou-se no contrato, e aí você tem as taxas de cartório, né, ITBI e tudo mais. E aí eu digo para vocês, gente, é preciso fazer um planejamento, nem que seja com papel, na ponta da caneta. Quanto eu ganho? X reais por mês. Eu gasto com quanto? Ah, eu estou no aluguel. Você tem necessidade de pagar um aluguel de 2 mil reais? De repente você conseguiria um aluguel mais barato. De repente você conseguiria um aluguel que não tenha condomínio, taxa de condomínio. Vocês já pararam para poder pensar nisso? Pensa que hoje a gente tem uma taxa de condomínio de pelo menos, é a média, né? Eu vi recentemente que a taxa de condomínio no Brasil ela tem um valor médio de 500 reais. Imagine que o condomínio que vocês estejam morando hoje tenha um condomínio de 500 reais e de alguma forma, tudo é possível, vocês consigam trocar esse aluguel por um outro aluguel, de repente uma casa, se possível, que não tenha condomínio. E de certa forma vocês consigam economizar, seriam 500 reais a menos a pagar da taxa de condomínio. Já pararam para pensar que só nisso daí, 500 reais por mês, em um ano, 12 parcelas, daria, deixa eu fazer o cálculo aqui que eu não sou bom de cálculo, 12 parcelas de 500 reais, ou seja, um ano. Em um ano, quanto vocês conseguiriam fazer? Só da taxa de condomínio, 6 mil reais. Vocês já pararam para pensar que hoje, eu diria que pelo menos 90% da população brasileira não tem esse valor na conta bancária como uma reserva de emergência? 6 mil reais. Esse é o montante, o valor que você conseguiria economizar de um condomínio de 500 reais por mês ao longo de um ano. Já pararam para poder pensar nisso? Então são assim, esses cálculos bobos que eu acabei de fazer aqui agora, que às vezes muitas famílias, elas deixam simplesmente passar batido. Ai, não faz diferença, faz. Se você parar para pensar que um condomínio de 500 reais ao longo de um ano, ele vai te fazer economizar 6 mil reais, é muito dinheiro. 6 mil reais é muito dinheiro. E aí, dentre essa situação, imagine esse cenário, esses 6 mil reais do condomínio que vocês não precisariam de pagar, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou explicando para vocês, esse dinheiro guardado, eu nem diria fazer um investimento, aplicar ação, coisa e tal, até porque para isso precisa de estudo, para isso precisa a pessoa ela estudar, se inteirar sobre o mundo de investimento, até para poder não perder dinheiro. Então vamos imaginar o cenário desses 6 mil reais economizados, eles guardados de uma maneira simples, rendendo 100% do CDI numa caixinha do Nubank, por exemplo, ou do Mercado Pago. O Mercado Pago, não fazendo, né, propaganda para ninguém, porque ninguém está me pagando para nada, mas no Mercado Pago, por exemplo, rende 115% do CDI. Imagine esses 6 mil reais rendendo mês a mês. Então, assim, só para dizer para vocês que juntar 50 mil reais é muito difícil. Embora 50 mil vocês não vão conseguir dar entrada num apartamento, por mais barato que seja. O engraçado é que ganhar 50 mil, ou seja, passar 50 mil na mão da gente, negociando, trabalhando, recebe salário, recebe uma comissão, recebe, enfim, você junta tudo,
Não é tão difícil passar 50 mil na sua mão, não demora tanto, mas juntar 50 mil é muito difícil. Mas é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, é que existe uma coisa que quando você tem R$ 0 de reserva de emergência, você está no zero, e aí quando você junta seus primeiros R$ 500, seus primeiros R$ 1.000, primeiros 5 mil, ali você consegue sentir uma muda, não é a mesma coisa. Só quem já juntou sabe do que eu estou falando. Quando você tem R$ 1.000 na conta, 2 mil, 5 mil na conta, você vai sentindo algo diferente para você. Você sente mais um entusiasmo maior a juntar, certo? E dentro desse planejamento que inicialmente eu falei com vocês, de futuramente, de repente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a depender da realidade de cada um, obviamente, porque cada um tem um salário, um rendimento por mês. Isso vai implicar diretamente no quanto você consegue poupar, fazer uma reserva de emergência para que você dê a entrada para esse financiamento, que você consiga sair do aluguel. E depois que a pessoa sai do aluguel, sua vida muda, sua vida é outra. Sua vida muda a partir do momento quando você não tem nada na conta bancária e quando você tem 5 mil. Muda quando você tem 30, muda quando você tem 50. A sua vida ela muda positivamente quando você paga aluguel e você vê, por exemplo, 70% da sua renda indo com aluguel, com condomínio, com outras coisas, não sobra nada. A sua vida muda quando você sai desse cenário e você passa a morar dentro da sua casa própria, mesmo que financiada, que você ainda esteja devendo ela. Melhor ainda se você puder fazer uma amortização, ou seja, pagar a parcela normal do mês e ainda te sobrar um pouquinho, uns R$ 300, uns R$ 500, R$ 1.000, um dinheiro de umas férias ou de alguma coisa que você receber e você antecipe parcelas. Então isso te dá uma motivação para que você possa prosperar. Essa é a palavra. Sua vida não é mais a mesma, né? Não é mais a mesma quando você sai do aluguel e vai para sua casa própria. Da mesma forma, não é mais a mesma quando você está na sua casa própria e você consegue, de repente, a comprar mais um imóvel, ou até comprar mais um, 2 ou 3, imagine a maravilha. Então, assim, o intuito desse vídeo é abrir esse debate assim com vocês. Não se consegue sair da situação que vocês estão, se é que vocês estejam insatisfeitos e queiram mudar, melhorar, sem um planejamento estratégico, sem fazer uma reserva de emergência. Guardar esse dinheiro, criar objetivos, colocar numa caixinha, ver ele rendendo diariamente, por semana, né? E dentro disso há várias outras coisas que eu quero trazer nos próximos vídeos. Situações, eu falei aqui sobre o carro, mas eu poderia falar de várias outras coisas que diluem o dinheiro da gente e a gente não percebe, de repente, compras infelizes, compras que de repente a gente não precisaria daquilo. Eu não estou falando deixar de comprar, deixar de consumir, mas dado a situação que de repente a pessoa esteja, principalmente se ela esteja no aluguel, ela está insatisfeita, ela queira mudar, ela queira prosperar, ela queira sair para uma casa própria, ela queira mudar a situação financeira dela, é preciso um certo sacrifício. Zero sacrifício, nada vai mudar. Beleza, pessoal? O vídeo já está grande. Eu quero voltar a falar mais sobre esse assunto com vocês. Isso aqui foi só o começo. No próximo vídeo vocês podem falar aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse um pouco mais, falar o que eu acho sobre carro, de repente, focar um pouco mais sobre o parcelamento da casa própria, sobre aluguel, sobre despesas do dia a dia. E aí vocês me dizem aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.